Olá, Paulo Ricardo por aqui, mais um vídeo de astrologia semanal e dessa vez trazendo um aprofundamento no mapa astral, né? Vamos falar da lua cheia, revelações para essa semana. Bem, galera, estamos aqui com o nosso mapa aberto, né? Da terça-feira, né? A lua está em cima de Libra, lua crescente, aquele aspecto que eu mencionei, né, no começo da semana aqui, ó, de Lilith com o Mercúrio está acontecendo aqui, ó, né? A gente vai falar sobre isso. Aqui, ó, já vou adiantar o mapa, depois eu volto aqui falando, né? Só vou mostrar aqui primeiro os movimentos que a gente tem na semana, daí eu já falo. Aqui, aí, movimento de quinta-feira, né? A quadra de Vênus com Saturno. Olha só isso aqui, né? Forma aqui um aspecto aqui bem intenso aqui nos relacionamentos que a gente já vai entender. E aí, aqui a Lua continua andando em Escorpião e vai formando aspectos aqui positivos, até com os astros aqui para serem trabalhados, né? E no domingo ela chega aqui, ó, conjunta com Lilith aqui, onde é o ponto realmente aqui, ó, né, da lua cheia aqui, ó, no domingão, né? E aqui a gente vai ter a revelação maior, né, sobre nossos erros e acertos. Mas vamos voltar aqui para o começo da semana, né? Estamos já aqui, né? Estou gravando esse vídeo na terça-feira, né? É um pouco é, adiantando as coisas. Eu ia gravar amanhã, mas eu vou gravar hoje já. Então, a semana, né, ela começa ainda em crescente. A Lua ela veio de Virgem aqui, passou por cima do nó, né? E esse nó aqui, ele representa aprisionamentos, né? Coisas, limitações, vícios que a gente possua, né? E quando a Lua passa aqui, ela passou crescendo, né? Ela passou crescendo aqui, expandindo para você, mostrando o quanto estava tudo bagunçado, o quanto você ainda precisa de preparo, você precisa de método para executar as coisas. Ou ela passou aqui te trazendo aqui já a lucidez para que você não se prenda tanto às vezes aos detalhes. Mercúrio ele fala muito de detalhes. Mercúrio ele representa a mente, ele representa, né, as informações, ele é como se fosse o mensageiro dos deuses, né? Tanto há mitos, né, coisas assim sobre Hermes, né, que Hermes alguns chamam, Mercúrio mesmo, né, dentro da tradição romana. Então, ele tem essa alcunha de trazer as informações, e quando ele faz esse aspecto de 180 graus aqui, ele insere, né, e há uma disputa aqui, ó, entre informações verídicas e informações aqui, ó, quando Lilith, né, ela apresenta o lado oposto, a sombra, mentiras, coisas, falsidades, planos aqui, ó, mal arquitetados, ideias mal arquitetadas, crenças, padrões religiosos, filosóficos aqui que estejam tudo meio numa situação meio obscura, por assim dizer, recebe, né, essa energia de Mercúrio, ele vem e traz isso à tona, ainda mais que esse Plutão está aqui, ó, né, revisando aqui em Aquário, né, pedindo a transformação, né, principalmente de informações aqui, ó, né, da questão de grupos do coletivo, e ele está quadrando Marte aqui pedindo que a ação seja observada nesse sentido, né? Então, de qualquer maneira aqui, paciência, calma. Só colete as informações. Segunda, terça e quarta-feira, só colete as informações. Procure agir o mínimo possível aqui, ó, né? Veja o que te tira a paz, né? Veja o lado das relações. Aqui a gente já começa a ter... é, quando a Lua sai aqui de Virgem, vem para Libra aqui, começa a balançar esses aspectos, o que te tira a paz, como estão teus relacionamentos, como estão as relações, como está a tua relação com você mesmo, com o teu dinheiro, com a tua família, que será a tônica, né, de quinta-feira, né? Veja que aqui, ó, já começa a formar um aspecto aqui, já na quarta-feira, um aspecto mais fraco aqui com Saturno aqui, ó, né? E aqui ele quadra a própria Lua aqui, ó, então assim, quarta-feira, terça-feira,
já podemos sentir essa responsabilidade maior sobre os nossos relacionamentos, né? Que vai exigir, como eu falei no vídeo anterior, empatia, acolhimento, para a gente poder transmutar, para a gente poder tratar, né? Eu mencionei lá, né, a respeito de ser uma semana de jardinagem, né? E é o fato aqui, né? A gente vai ter uma semana aqui, ó, onde está crescendo, né? Então, assim, o que que cresceu? O que que está crescendo essa semana? Está crescendo é, coisas que você semeou? Ou está crescendo coisas que semearam por você? Né? Ou então está crescendo muitas coisas que você vê que assim estão sobrepondo outras que você que gostaria que crescesse mais, né? Pô, eu estou colocando mais energia aqui, mas está crescendo mais aquela, por quê? Né? Então, assim, começa a ver aonde você está errando. Ah, eu coloquei o tipo de adubo errado. Então, assim, ó, não tive o conhecimento certo, né, para resolver aquilo dali, faltou alguma coisa, né? Porque, assim, ó, o Sol está muito ativado aqui em Gêmeos, junto com o Mercúrio, que está em casa, é regente dessa força junto com Urano ainda que traz inovação, né? Pede inovação aqui nessa conjunção. Então, assim, vem para a gente observar, não, o resultado já não está crescendo, né? Pô, não está crescendo porque faltou fertilizante, semeei na hora errada, o pH da terra está mais alto. Você pega essas analogias que eu estou fazendo de jardinagem e aplica para a tua vida, né? Como é que está o teu temperamento, né? Como é que tá as tuas relações? Você está tendo relações ganha-ganha, aquela onde se doa e se recebe? Ou você está tendo relações? Isso eu não falo só o eu e o outro, eu tô falando com tudo, com todas as coisas que você se envolve, né? Você está se envolvendo ali com o teu celular de modo a tirar algo útil, ou você está só nutrindo uma rede que suga a tua mentalidade, te deixa preso dentro de mídias, né? Que não servem para nada a não ser trazer o medo, trazer angústia e ansiedade, né? Tá tendo uma relação ganha-ganha, tá sendo produtivo ou você só tá fazendo crescer essas pessoas, hein? O que que você observa nas redes, né? Conteúdo, nutrição verdadeira ou apenas combustível, açúcar, né? Coisas que queimam muito rápido, né? E que não fazem bem ao metabolismo. Então, assim, tá sendo para a gente observar isso em muitos níveis, né? Não se perca só de olhar apenas para as tuas relações, pessoas que estão mais próximas. É claro que isso é o que vai pesar mais, mas assim, ó, Mercúrio nos lembra dos detalhes, de prestar atenção nos pequenos detalhes. As pequenas informações, elas fazem a diferença, assim, está vendo os sinais, está vendo os indícios, está vendo que aquela relação está tomando tal rumo, você não quer enxergar, agora começa a aparecer. Agora começa a crescer coisas, às vezes, que mexem com a gente, nos deixam numa situação, às vezes, desconfortável, então, por que que fica desconfortável? Porque dentro de você alguma coisa não coincide com essa energia que está fora, que está sendo projetada. Então ele requer uma mudança, né? E aí é esse Marte aqui em Touro a grande sacada. Como que eu vou fazer essa mudança, Paulo? Vai fazer essa mudança com calma, com paciência, né? Sem querer ser premeditado, porque a gente está tendo cura aqui, ó, nos últimos graus de Quirón, aqui, ó, em Ares. Então, quando ele chega nos graus finais, ele fica crítico, ele começa a pedir, ele está gritando por essa cura de alma, né, com relação a essa energia, às vezes que pode estar sendo premeditada dentro da gente, ou a gente não tolera receber ordens, a gente não sabe ordenar, a gente às vezes não tem coragem para falar, para agir. Então, todas essas coisas aqui, ó, né, do arquétipo ariano, né, tá precisando de cura, né? E a energia aqui, olha, segue, ó. Depois dessa energia aqui, ó, a energia, ele é um impulso de vida, um impulso da ação, né? Mas aqui é um impulso da ação apenas, né? Por isso que eu falei, pode ser, às vezes, premeditado. Quando entra em touro aqui a energia, essa ação já começa a receber um pouco mais de cadência, vamos dizer assim, né? Começa a se querer experienciar resultados disso, porque touro é um signo de terra, fixo, que tem, né, a capacidade de colocar na matéria, né, colocar as coisas na matéria,
Pegar todo esse poder geminiano aqui de intelecto, de formulação de ideias, juntamente com Urano que traz essa inovação, e colocar aqui ó, na prática. Esse aqui é o signo da prática, é o signo dos artesãos aqui, né? O pessoal que gosta de trabalho manual, né? O pessoal que gosta também de cozinha, de saber usar os cinco sentidos do corpo, né? A touro aqui, ele tem essa regência muito forte de todos os sentidos do corpo, né? Então, aqui a gente encontra muitos prazeres da vida, por isso que o desapego para o taurino pode ser um desafio, né? E essa semana vai sugerir desapego sim, porque essa energia aqui da Lua vai ficar a 180 graus isso aqui, né? A partir de quinta-feira. Vamos dar sequência aqui, passar para o próximo dia aqui. Na quarta-feira, a Lua ainda em Libra, né? Exigindo da gente, né? Aqui já começa a ficar um pouco mais tenso esse aspecto, né? Aqui a gente já pode ter o que a gente poderia dizer de choques de realidade dentro dos nossos relacionamentos, mais voltado ainda para a área familiar, né? Então, assim, eu falei já no vídeo anterior e vou repetir essas palavras porque eu acho que são bem cabíveis. É, Às vezes a gente trata melhor os nossos amigos, as pessoas de fora, né? Aquela coisa assim, né? O santo de casa não faz milagre, né? A gente não observa às vezes o que tem em casa, a riqueza que a gente tem, né? E isso tudo é padrão, né? A gente não trata bem os nossos filhos, não trata bem às vezes nossas esposas, nossos maridos, nossos pais, nossas mães, avós. Tudo isso que vai estar englobado aqui, ó, né? Sugerindo reformas, né? Sugerindo formas novas, né? Lembrando que aqui, ó, pedindo aqui, ó, caminhos novos se abrem, mas é preciso ter inovação, ousadia, né? Olhar para frente, olhar, querer construir o novo a partir de agora. Então, já na quinta-feira, aí densifica mesmo, né? Aí não tem para onde correr, começa a vir, né, situações aí, podem acontecer situações, né, inesperadas, situações não programadas aqui, ó, para testar isso aqui na gente, para fazer a gente desenvolver esse valor se a gente precisa. Se você está tudo bem, você está tudo certo, se a tua família está tudo legal, você está conseguindo administrar tudo bem, você se dá bem, você consegue ouvir e ser ouvido, maravilha. Esse momento aqui, né, ele serve ainda mais para você demonstrar essa tua força e acolher justamente quem precisa, tá? Né? É um momento de acolhimento, é um momento de família, um momento da gente trabalhar a união que é dentro de nós mesmos, né? Mas olhar tudo, né? Não adianta, sabe? Ó, fulano, eu preciso falar isso para você, né? Não vou falar isso de maneira exasperada. Por quê? Porque está quadrando Saturno aqui na conjunção com Netuno. E isso aqui, ó, tá pedindo o que para nós aqui, ó? Saturno ele representa a seriedade, ele é o grande guru do zodíaco, né? Ele representa o nosso mestre interior. Então, assim, nosso mestre interior está pedindo para que a gente, né, limite um pouco, né, a nossa euforia, a nossa ansiedade, o nosso instintivo, né, ouça as coisas, né, sem deixar o emocional, sabe, se inflamar e já reagir no mesmo instante, né? Ouve aquilo, degusta, né? O autor aqui, ó, né, degustando as coisas. Não se trata só de degustar comida, se trata de degustar cada coisa que acontece, todas as palavras que chegam, todas as situações da vida, né? A gente tem que aprender a degustar a vida para sentir o sabor, né? Senão a gente passa correndo, não sente nada. E esse cara tá aqui justamente para tirar esse aspecto de ansiedade, desacelera, relaxa, respira, faz uma prática de breathwork, né? Ontem ainda eu fiz, nossa, é uma coisa fantástica, gente. Recomendo super, né? Vocês procurarem nesse momento para cura da ansiedade aí, do estresse, para aliviar isso. Tem técnicas de breathwork aí fantásticas aí no mercado, tem grandes profissionais, basta que você dê uma procurada aí, né? Qualquer coisa, manda uma mensagem aí pra gente, a gente tem algumas sugestões aí também. E seguimos aqui, tratando esse momento aqui, ó, porque assim, ó, Ares, ele é muito sincero, ele é muito direto, muito objetivo às vezes.
E ele é meio farpado, ele é tipo um arame farpado. É uma coisa que às vezes fere, machuca, mas não é porque ele é assim, que ele gosta de ser cruel, né? Ele é assim porque ele é uma natureza mais ríspida, uma natureza mais, não seria grosseira, né? Seria, a palavra seria mais robusta, né? Forte, sabe? E a emoção aqui, né, fica reativa daí. É muito instintiva, é de momento, pensa pouco, age muito, muito rápido. Então, assim, Marte está ensinando para a gente esse movimento, né? Coloca paciência aí. E ele já vai entrar em touro, né? Daí vai pedir ainda mais essa cura de alma aí através da paciência, da consistência, da flexibilidade, né? De saber ser flexível com as coisas, saber encaixar. Pô, não vai dar tempo de fazer isso aqui hoje, ok, né? Beleza, vamos ajustar, né? Pô, mas eu tenho esse tempo sobrando aqui, dá tempo de adiantar outra coisa. Opa, então eu não perco, começo a colocar outras coisas no lugar e vou vendo que tudo às vezes é drama, coisa mental que eu crio e que se eu quiser de fato resolver as coisas na minha vida com vontade, né? Eu resolvo, mas tem que ter paciência nesse momento. Tem que saber crescer, tem que entender que tudo tem um ciclo, tudo na vida tem seu tempo, né? Não adianta, tudo tem seu tempo. Saturno está aqui ensinando isso aqui para gente. É, seguindo adiante, né? A Lua entra nessa quinta-feira também aqui, ó, em Escorpião. Então aqui, ó, eu já venho observando o que vem crescendo meio torto, o que vem crescendo que eu não programei, o que semearam no meu quintal, né? O que às vezes os passarinhos, né? Soltam umas ervas daninhas lá, né? Eles comem umas frutinhas, joga lá e cresce junto. Então, assim, esse trabalho de eu estar não só apenas semeando, mas depois eu ali cuidando, tirando as ervas daninhas, fazendo podas às vezes aqui, essa é a tônica, né? Fazendo podas, né? Pô, isso aqui estava extrapolando o limite, né? Essa situação, ou essa pessoa, ou essa coisa, está extrapolando o limite aqui, já está tocando num ponto aqui onde eu estou perdendo a minha autenticidade. Eu estou deixando de ser eu mesmo, né? Estou fazendo uma coisa para agradar demais, né? Aqui fica muito claro, né? O que é de fato uma coisa que está trazendo construção na tua vida, está trazendo soma, está caminhando lado a lado, ou aquilo que, né, tá se pendurando nas tuas pernas, tá se pendurando nas tuas costas, né? E aqui, ó, eu digo, é um momento que, se você quer, é um momento de certinho aqui, ó, de você começar a tratar desses cortes aqui, ó. A partir de quinta-feira. A energia já. Só que não é dando bufo, não é dando soco, não é gritando, não é querendo pegar alguém pelo pescoço, é conversando, né, acolhendo, porque aqui, ó, Vênus está pedindo aqui, ó, vamos transformar nossas relações, gente, com seriedade agora, né, com justiça, com uma coisa onde seja bom para todo mundo, é uma coisa onde pés no chão, sem muita euforia, vamos fazer uma coisa que dê certo, com disciplina, né? Saturno, ele é o mestre que ensina a subir a montanha, né? Então, assim, é, nesse momento, a gente está recebendo muito essa força de como ir atrás dos nossos objetivos, atrás dos nossos sonhos. Mas é preciso entender que a gente não constrói isso sozinho. Que tudo aqui se trata, né, da gente partilhar, da gente trocar, da gente entrar numa sinergia, né? A gente não está sozinho no universo, a gente vive aqui, né, como seres sociais, né? Não tem como ser diferente, né? A vontade às vezes dá de pegar e ir para uma caverna, ficar lá só meditando, ok. Mas isso não me realiza, né? O que me realiza é poder estar aqui compartilhando, trocando, sentindo o amor das pessoas, sentindo, né, às vezes até a discórdia, porque tudo é bem-vindo, tudo faz parte, tudo a gente tem que aprender a lidar, né? Nem sempre as pessoas concordam, gostam daquilo que a gente fala, né? E tá tudo certo, cada um tem a sua opinião e a gente tem que aprender a respeitar. Então, seguindo aqui, o mapa, o domingo já, né? Chega aqui a Lua, vira cheia e encontra Lilith. Aqui é o ápice, né? O ponto mais forte da semana que vai se dar domingo com relação a essa revelação, né? Aqui, ó,
nessa energia aqui, ó, quinta, sexta e até no sábado aqui. O sábado ele já começa a indicar essa energia aqui, ó. Quando ele chegar no sábado aqui, se você está fazendo esses cortes, essas coisas, você já começa a receber indícios de um caminho, né? Legal, né? Aqui já pode estar vindo umas ideias e até uma esperança, assim, sabe? Pô, mas passei por toda essa transformação, por toda essa. Tive que fazer essas podas aqui e tal, aqui, mas eu me sinto otimista agora, me sinto que eu sou capaz, me sinto que essa Lilith vai te potencializar no domingo se você fez esse trabalho. Ela vai, sabe, trazer à tona aquela coisa é, mais verdadeira dentro de você. Porque, assim, esse aqui é um eixo de conhecimento e sabedoria, né? É um eixo que revela muito o que é e o que não é, entende? Então, pode estar recebendo aqui, ó, ser maravilhoso aqui o processo e independentemente, se você chegar aqui, né, e a coisa, né, complicar ainda mais, saiba que é um momento de cura, um momento de revelação. Você não tem que fazer muita coisa, você tem que observar no momento de revelação. Você não toma atitudes no momento de revelação. Você fica esperando as informações chegar, né? Claro que aqui, ó, como eu falei, se você tá já percebendo, acrescente as coisas que você conscientemente vai fazer aquela conversa transformativa, como eu falei. Você não vai chegar e vou cortar, eliminar, apertar um botão e bloquear. Você vai fazer uma conversa transformativa, né? E que já dá a possibilidade de daí sentir um otimismo aqui que você só tirou algumas coisinhas que estava crescendo errada. Agora, se está crescendo muita coisa, não, daí você vê que já a coisa não tem nem como controlar, que é melhor ficar só esperando para ver o que termina de revelar. Faz isso, faz isso, aguarda acontecer, né, as situações, né, que como eu falei, aonde que pode mexer mais isso, né? Olha, pode ser casos aqui, ó, como a gente tem aqui até Urano envolvido aqui no meio disso, aqui ele está ativado aqui apesar de tudo, né? Ele está um pouquinho no começo aqui o Sol já começa a distanciar, mas ele ainda está. Então pode acontecer situações imprevisíveis, né? A gente não tem como ter certeza do que vai acontecer porque o Urano ele gera situações que você não espera. Esse que é o grande X da questão, né? Então, assim, ainda é momento de se observar. Quando você só sair da energia de Gêmeos aqui, ele vai parar um pouco né, de acontecer coisas que estejam relacionadas às nossas próprias aspirações, né? Claro que os geminianos vão ficar com essa força aqui ainda por mais 8 anos, né? Vão ter que aprender a se reinventar, não só eles, nós todos reinventar nossas ideias para que a gente consiga ter algo bacana, né? Algo que seja próspero, que faça bem tanto para você como para as outras pessoas, né? Então, assim, aqui temos as nossas revelações, cada um dentro do processo que está vivendo, e o que eu digo, continua com calma, né? Espera essas revelações, né? Porque aqui, ó, a lua na próxima aqui, ó, vai dar minguante aqui, ó, em peixes aqui, ó. A minguante em peixes é a lua de cura e compreensão. Chegou aqui, ó, na minguante, na nova, daí você vai agir. Então, na outra semana aqui, ó, daí você vai estar entusiasmado com tudo isso aqui, se sentindo renovado para poder lidar com isso, mas aguarda as informações, que ainda vem mais, tá? Ainda vem mais. Então é por isso, semana é só, pessoal. Agradeço e até mais.